Pronto, está sendo gravado, ok? Valeu. Então, vamos lá. Então, se eu vendi por 15, porém, eu tive gastos variáveis de 5, 15 menos 5, sobrou 10. Esses 10 é chamado de margem de contribuição. Certo? Como é que eu acho a margem de contribuição? É só pegar o preço de venda e diminuir. É só subtrair os gastos variáveis, ok? Para que é que serve a margem de contribuição? A margem de contribuição serve para me ajudar a bancar, a pagar o GF. GF quer dizer gastos fixos. Gastos fixos. Lembrando que a palavra gastos já está englobando as despesas e os custos, ok? Então, vamos supor que os gastos fixos dessa empresa sejam de 10 mil reais, ok? Os gastos dessa empresa sejam de 10 mil reais, tá bom? Por que aqui eu coloquei unitário, unitário, unitário e o fixo não é unitário? Porque o fixo não está ligado à quantidade produzida, lembra disso? Os gastos fixos, eles são fixos, independente da quantidade produzida ou vendida. Tranquilo, pessoal, até aqui? Posso continuar? Pode. Sim, professor. Eu preciso desse feedback de vocês, que é para me sentir, né? Como é que está o pessoal. Vamos continuar. Bem, eu sei... Professor, Oi. tem como o senhor gravar a aula? Está sendo gravada já. A aula está sendo gravada. Porque aqui não está aparecendo os minutinhos gravando. Mas tá, se você... Tá todo mundo olhando aqui para minha tela? Tá conseguindo ver minha tela aqui? Sim, estou vendo. Ó, aqui no cantinho esquerdo, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Josevaldo Amaral iniciou a gravação. Então, tudo que eu estou fazendo na minha tela aqui está sendo gravado. Perfeito? Como? Vamos lá, vamos continuar. Bem, capitulando novamente. Vendi por 15, gastei 5 variáveis, sobrou 10 reais. Com esses 10 reais, eu vou ter que pagar 10 mil reais de gastos fixos. Pessoal, desliguem os microfones, por favor, tá? Então, pronto. Com os 10 reais, eu vou ter que pagar 10 mil reais. É óbvio que com 10 eu não consigo pagar 10 mil, na verdade. Então, 10 reais é a margem de contribuição de uma peça. De uma peça. De uma unidade, né? Eu preciso vender quantas peças? Eu preciso vender quantas unidades para pagar os 10 mil reais? Perceba, preste atenção nisso. É aí onde entra a fórmula do ponto de equilíbrio contábil. Certo? Ponto de equilíbrio contábil é igual a gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Certo? Então, vamos montar a fórmula do ponto de equilíbrio. Professor, essa fórmula do ponto de equilíbrio contábil, ela serve para quê? Ela serve para que eu descubra quanto eu preciso vender só para pagar as contas. Tá bom? O ponto de equilíbrio é aquele momento onde o faturamento se iguala às contas, aos gastos. Então, eu pago minhas contas, eu nem fico no vermelho, porém, eu também não tenho nenhum tipo de lucratividade, certo? Então, essa fórmula do ponto de equilíbrio contábil, PEC, ponto de equilíbrio contábil, certo? Eu vou fazer ela aqui agora. Então, ponto de equilíbrio contábil é igual. E a gente vai pegar aqui, ó, gastos fixos, 10 mil, dividido pela margem de contribuição, que é 10. Ok? Isso aqui vai dar... Vou aumentar aqui só para fazer a... Vamos lá. Então, deu 1000 unidades. Certo? Então, preste atenção aqui, ó. Foi que eu acabei de descobrir, gente, que se eu vendo um produto por 15 reais, ele tem gastos variáveis de 5, me sobrou 10 reais. Esses 10 reais eu chamo de margem de contribuição. Para que é que serve essa margem de contribuição? Serve para cobrir os gastos fixos. Só que eu tenho que descobrir quantas unidades eu preciso vender para poder bancar esses 10 mil reais aqui. Então, eu descubro que na hora que eu vender 1000 unidades, eu vou conseguir pagar minhas contas. Certo? Vamos fazer um teste aqui. Primeira coisa que eu pergunto, todo mundo entendeu essa fórmula aqui? É uma fórmula básica, né? É só pegar o gasto fixo e dividir pela margem de contribuição.
Existe alguma dúvida nessa fórmula? Não, professor. Tranquilo? Não, Vamos fazer o teste. Se tiver, só falar, tá? Vamos lá. Ele me disse que eu tenho que vender 1.000 unidades. Vamos fazer um teste. Isso é um teste. Vou colocar aqui em cima, 1.000 unidades. Certo? Então, vamos fazer cálculo agora aqui, ó. Preste atenção. Bem, por quanto é que eu vendo cada peça, pessoal? Me ajudem. Pessoal? R$15. 15 reais? R$15. E eu preciso vender quantas peças para pagar as contas? 1.000 unidades. 1.000 unidades. Todo mundo entendeu? Todo mundo está visualizando isso que eu digitei aqui? R$15 vezes 1.000 unidades. E ele me responde R$15.000. Então, o faturamento dessa empresa vai ser de R$15.000. Ok? Agora eu tenho que descobrir o quê? O gasto variável. Quanto é o gasto variável de uma peça? 5 reais. Cinco. Tá aí, ó. 5. E eu preciso calcular quantas peças? 1.000. 1.000 peças. Então, meus gastos variáveis vão ser de R$5.000. Agora eu preciso achar a margem de contribuição. Qual é a fórmula da margem de contribuição? É o preço de venda Preço menos de os gastos venda variáveis. menos os gastos variáveis, ó. Olha aqui, ó, preço de venda foi 15.000, tá aqui em cima, ó, e abaixo dele está os gastos variáveis. Então, sobrou quanto? R$10.000. Esses R$10.000 que eu tenho de margem, ele serve para quê, pessoal? Para pagar os gastos fixos. Os fixos. Então, ó, R$10.000. Se eu tinha 10, eu vou pintar de amarelo. Eu tenho 10 e vou pagar 10. Sobrou quanto? Nada. Sobrou nada, certo? Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu vender 1.000 unidades, eu consigo pagar minhas contas e não sobra nada, certo? Isso que eu fiz foi só para mostrar para vocês se esse cálculo aqui estava correto. Nós fizemos o cálculo aqui, 10.000 dividido por 10 é igual a 1.000 unidades. Será que isso está certo? Aí eu trouxe aqui para a DRE. Professor, Oi. eu não consegui enxergar de onde veio esses 10.000 dos gastos fixos. Não, foi o exemplo que eu dei. Tá aqui, ó. Vou pintar de azul. Eu disse no começo da explicação que o fixo era 10.000. Tudo que está azul aqui eu inventei. Esse 15 eu inventei, esse aqui eu inventei. Ó, tudo que está azul aí para você eu inventei. Foi agora, eu criei agora esse exercício. Eu disse que eu vendo um produto por R$15. Eu disse que o gasto variável de cada produto é 5. E disse que o gasto da empresa, o gasto fixo, é 10. Isso é a informação que a gente pegou. Do jeito que a gente... Agora eu entendi, professor. Eu achei que tinha sido alguma fórmula, mas sou eu do exemplo. Não, tranquilo. O gasto fixo, normalmente você vai encontrar no texto. Na questão que você estiver lendo, na prova, no concurso, lá vai dizer qual é o gasto fixo. Certo? Perfeito? Muito obrigado. Por nada. Vamos supor agora que essa empresa fabrique 3.000 peças. 3.000 peças. Vamos ver qual vai ser o resultado dela. Bem, como é que eu faço para descobrir a receita para 3.000 peças, pessoal? Por favor, me ajudem. Preço de venda. Como é que eu faço para descobrir? Preço de venda é mesmo... 3.000 vezes 15. Isso, R$15, que é cada peça, vezes 3.000 peças. Beleza. Como é que eu faço para descobrir o gasto variável? Cinco vezes 3.000. 5 vezes 3.000. Isso. Perfeito. A margem de contribuição, como é que eu faço para achar? Preço de venda menos gastos variáveis. Isso. Perceba, parece uma besteira, mas na hora que eu peço para você me ajudar, é isso que eu estou fazendo. Na hora que você fala, você está exercitando. Né? Quando você só escuta o professor falar, é uma coisa, mas na hora que você escuta falar e na hora que você fala,
você está memorizando, você está aprendendo. Me sobrou 30 mil. Desses 30 mil, serve para quê? Esses 30 mil da margem de contribuição? Pagar os gastos fixos. Isso. E quanto é o gasto fixo? 10 mil. 10 mil. E aí, sobrou alguma coisa nessa empresa? 20 mil. Isso. 30 mil reais menos 10 mil reais. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, perceba, na hora que ele vendeu 3 mil unidades, ele teve um lucro, né? Um lucro operacional, um lucro bruto aqui, certo? De 20 mil reais. E é assim que as empresas trabalham. Tranquilo? Vamos retomar os nossos exercícios? Então, o que é que nós estamos praticando agora? Primeira coisa que vocês têm que lembrar, vou pintar de verde aqui. Vou pintar de verde. Uma das coisas principais é isso aqui, ó. É a DRE gerencial para uma unidade. Isso aqui é fundamental. Na hora que você tem essas informações, aí você consegue fazer as outras. Se eu não tiver essas informações aqui, ó, que estão em verde, como é que eu vou calcular vezes 1.000 ou vezes 3 mil? Eu não consigo. Então, é de fundamental importância, na hora que você estiver lendo uma questão, você já separar o que é PV, o que é gasto variável e o que é gasto fixo. Se você separar isso, você consegue montar a sua DRE. E com ela montada, aí nós conseguimos calcular o ponto de equilíbrio. Perfeito? Vamos voltar lá para os nossos exercícios. A gente fez. A gente parou nesse exercício aqui, não foi, pessoal? Sim ou não? Oi? Não estou lembrando nada, não, professor. Não, é isso que eu quero saber, porque se não parou, nós vamos fazer ele agora. Todo mundo está visualizando esse exercício? Eu estou Sim. visualizando. Sim. Não. Oi? Foi outro, não, professor? Então vamos lá. Mas a gente terminou o outro. Foi o do terminou? restaurante que parou. Não, o do restaurante Foi, a gente já tinha terminado. O Foi. restaurante a gente já tinha acabado, que era esse aqui. Que a gente fez, do restaurante que teve as informações, ó. Esse aí a gente fez. Aí agora nós vamos para o primeiro exercício que vai envolver a história da DRE gerencial. Certo? Deixa eu passar aqui, que isso aqui não. São só exemplos, mas a gente vai trabalhar. Aqui é só para relembrar uma coisa. Deixa eu ativar minha caneta aqui. Esse gráfico é interessante a gente lembrar o que é o ponto. Esse pretinho aqui no meio, esse ponto preto, chama-se ponto de equilíbrio. Certo? Professor, o que é o ponto de equilíbrio? Essa vermelhinha aqui, gente, essa vermelhinha, essa linha vermelha que está partindo daqui, ó, essa linha vermelha é a linha dos gastos, certo? E essa linha azul é a linha do faturamento. Então, perceba, o faturamento aqui, ó, está, nesse momento aqui, ó, ele está abaixo da vermelha. Então, quer dizer, eu tenho mais despesas do que faturamento. E essa parte agora do faturamento que eu estou marcando, tá vendo aí? Ela ainda está abaixo do faturamento. Quando chega aqui, tanto o faturamento quanto os gastos se igualam. Por isso que é chamado ponto de equilíbrio, certo? A partir desse momento, aí a linha azul, ela fica por cima da linha vermelha. Está todo mundo conseguindo visualizar isso? Que a partir desse momento aqui, a linha azul, ó, ela está superior à linha vermelha. Quer dizer o quê? Que depois do ponto do equilíbrio, eu tenho mais faturamento do que gastos. Por isso que sobra alguma coisa, né? Lembre-se disso. Na hora que eu chego no ponto de equilíbrio, não sobra nada. Eu só consigo pagar as contas. Agora, depois que eu passo do ponto de equilíbrio, desculpa, depois que eu passo do ponto de equilíbrio, eu sempre vou ter mais faturamento do que gastos. Por exemplo, se eu tiver R$100 de faturamento e tiver R$80 de gasto, quer dizer, sobrou 20.
Ou seja, eu sempre vou ter um ganho, certo? Essa parte que está pintada aqui, ó, eu estou pintando ela todinha aqui, chama-se margem de segurança. Professor, o que é a margem de segurança? É uma margem, perceba, olha o nome, margem de segurança. Quer dizer que depois do ponto de equilíbrio, tudo que eu consigo depois do ponto de equilíbrio me dá uma margem de segurança. Lembra do exemplo que a gente viu agora lá da... Vou voltar lá. Lembra desse exemplo que a gente viu que eu preciso vender 1.000 unidades para poder pagar as contas? A gente não fez isso agora? Todo mundo está lembrando? Sim. Pronto. Se eu Sim, lembro, professor. Se eu vender 1.200 unidades, o que foi que aconteceu? Com 1.000 unidades, eu consigo pagar as contas. Qual foi a minha lucratividade em quantidade aqui? Se com 1.000 eu pago as contas, na hora que eu vendo 1.200, quantas unidades me deu lucratividade? 200. 200. Exatamente. Esse 200 é exatamente o que está aqui nesse rabiscado. Ó. É a margem de segurança. Certo? 200 é o que passou do ponto de equilíbrio. Então, na hora que a gente veio aqui, ó, o ponto de equilíbrio foi 1.000. Na hora que eu cheguei a 1.200, de 1.000 até 1.200, tem 200 peças. Então, eu tenho 200 peças de margem de segurança. Beleza? É muita linha, mas ele está demonstrando só isso aqui. Bem, eu vou pedir que vocês tenham atenção, separem um caderninho e um lápis e uma calculadora para a gente começar a fazer cálculo de verdade, tá bom? Todos esses cálculos que vocês estão vendo são cálculos de concursos. Concursos do curso de contabilidade, do curso de administração, cursos que envolvem a parte administrativa, ok? Então, eu vou ler com vocês e nós vamos separar o que é... Você já coloca no seu papel aí o que é PV, porque a gente tem que montar a nossa DRE, né? Vamos separar no papel assim, PV, aí abaixo. Você coloca assim no seu papelzinho, ó. Não está com dúvida. PV. Coloca o que é gasto. G vem de... G, gente, gasto significa despesas e custos, certo? Variável é igual a margem de contribuição. E o que é gasto fixo. Só a letra é ridícula assim, porque eu estou fazendo isso com o mouse, tá? É ruim mesmo. O mouse não, com o dedo no mouse, né? Perfeito? A gente vai ter que descobrir o que é isso aqui. Lembra que isso aqui é a nossa DRE? Então, me ajudem, por favor. Vamos interpretar. A empresa industrial produz um único produto e para produzir integralmente 1.000 unidades, essa informação é importante, 1.000 unidades, certo? Ela produz 1.000 unidades. Deste produto incorreu nos seguintes gastos, certo? Aí ela diz assim, o primeiro item, ó, custos fixos, 21.000. Onde é que eu vou posicionar isso na minha DRE? Esses 21.000 reais. No GF. No GF, 21.000. Coloca aí no papelzinho, no seu papel, 21.000. Aí ele diz, custos variáveis. Matéria-prima, R$ 9,00 por unidade. Onde é que isso vai ficar localizado na DRE? GV. GV, R$ 9,00. O que mais tem de variável? R$ 4,00 a mão de obra. 4. Então, eu já vou aqui, ó, somar, né? Somar com R$ 4,00. Depois, então eu vou marcar aqui o que a gente já viu. Depois ele está falando despesas fixas. Despesas fixas. Onde é que vai ficar esses 5.000? Pessoal, No GV. GF, quer dizer. Perdão. GF. Perfeito. Por que GF? Porque esse G significa gastos. Gastos envolve custos e despesas. Certo? 5.000. Então, eu vou ter que somar aqui mais 5.000. 5.000 pilas. 5.000. Depois ele está falando aqui, ó, despesas variáveis. Onde é que vai entrar esses R$ 2,00? GV. GV. Pessoal, alguém está tendo dúvida nisso que a gente está conversando? Não, tô dando para entender. Está dando para entender?
Perfeito. Qualquer coisa você vai dizer, professor, para aí, eu não entendi, tá bom? Perfeito. Vamos prestar atenção agora. Agora ele disse assim, ó, comissões. Aí eu paro e pergunto, comissões é algo fixo ou é algo variável? Variável. Variável. Por que que é variável? Porque só vai ter comissões se vender. Se não vender, não tem comissões. Então, isso é variável. Aí, ó o cálculo. Quanto é o valor da comissão? 10% do preço de venda. Opa, preste atenção nisso aqui, gente. É 10% do preço de venda. Eu sei qual é o preço de venda. Eu já li até agora o preço de venda. Qual é? Não. 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 Então, vamos deixar isso aqui. Já já a gente volta. Vamos continuar. Informações adicionais. Qual é a primeira informação que ele me dá? Preço de venda. As 1000 unidades. Preço de venda por unidade. Aqui, ó, preço de venda. Então, vamos lá. Colocar na nossa DRE, ó. R$100. Certo? Ei, agora a gente tem um preço de venda. A gente consegue voltar aqui nas comissões? Vamos lá. Sim. Ele disse que a comissão era 10% do preço de venda. Quanto é 10% do preço de venda? Primeira pergunta, quanto é o valor do preço de venda? R$100. R$100. Quanto é 10%? R$10. R$10. Isso, é só você pegar. É só você pegar, ó, 100 na sua calculadora, vezes 10%. É igual a R$10. Onde é que eu vou colocar esses R$10, pessoal? Custo variável. Variável. Então, mais 10. Maravilha. Vamos continuar. Imposto sobre venda. Primeira coisa que eu pergunto, o imposto sobre venda é fixo ou é variável? Fixo. É fixo? Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos supor que o imposto, como ele está dizendo, é 10%, certo? 10% da receita. Receita quer dizer preço de venda, tá, gente? Quanto é 10% do preço de venda? A gente já fez isso hoje. 10 R$10. A gente não fez isso, não foi? Deixa eu lhe perguntar agora, preste atenção. Preste atenção. Se eu vender uma peça, quanto é que eu vou pagar de imposto? R$10. 10? Se eu vender 2 peças? 20. Opa, peraí, então tá variando, não tá? Ah, Isso. Tá variando. Então, esse imposto aí, ele é um gasto variável, certo? Ele é um gasto variável. Até porque se eu não vender nada, eu vou pagar imposto? Não, né? Então, ele é variável. Então, tá aqui mais 10. Professor, Oi. eu posso considerar que nenhum imposto, ele também nunca será sempre fixo, né? Não, o imposto, ele não é fixo. Porque o imposto, ele está atrelado à venda. Se você não vender, você não vai pagar imposto. Então, tudo aquilo que está atrelado a outra coisa, ou seja, quanto mais eu vender, mais eu pago. Quanto menos eu vender, eu menos pago. Isso é variável. Certo? Não tem um imposto, quando a gente fala de venda, não tem um imposto que diga assim, não, independente do que você vender, você vai pagar X. Certo? Isso é uma regra. Existem as exceções. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar no MEI, né? Microempreendedor individual. Então, o MEI, independente do que ele vender, ele todo mês paga a mesma coisa. Então, o MEI, para o MEI, que é uma exceção, o imposto é fixo. Porque, independente do que você vender, você vai pagar a mesma coisa todo mês. Mas isso é uma exceção. A regra diz que o imposto ele é variável. Por que é variável? Porque quanto mais eu vender, mais eu pago. Ou, quanto menos eu vender, eu menos pago de imposto. Tá ok? Perfeito? Entendido? Belezinha? Sim ou não? Beleza. Perfeito. Então, vamos ver o resultado aqui, ó. Quanto é que deu essa soma aqui, ó? 10 mais 10, 20. 12. Com 4, 16. Com 9, 25. Não foi isso que deu? 25. Sim. A margem de contribuição. A margem de contribuição é preço de venda menos gasto variável. E vai ser 100
que é o preço de venda, né? Menos 75, professor. vai dar 75. Alguma dúvida até agora, gente, aqui? Porque deu 25 ali, professor. No meu deu Não, 35. desculpe, 30, eu que botei 20. É 35. Né? Que só aqui já dá 20, não tinha como ser. 30, eu meu. Esse, tá vendo? Por isso que eu preciso da participação de você. O professor erra, cara. Certo? Então deu 65, né? 65. Então aqui não é 7. Aqui vai ser 65. Alguma dúvida até agora? Sim ou não? Não. Não, professor. Não. Então, vamos lá. Eu botei aqui no papel, gasto variável, mais de contribuição 65 e gasto fixo 26 mil reais. Né? Que foi a soma desses dois, que deu 26. Certo? 26 mil. Professor, Bem, oi. essa soma aí do GV deu quanto lá no final? Não estou vendo, não. Tem 15? Não. Ó, 35, não? 10, deu 35. 35. Até os colegas me corrigiram, é um 3 aqui. Ó. Ok. Obrigado. 35. Eu vou levar isso agora. José Valdo, Oi. essa conta aí é 100 menos 35, não é isso que você fez aí? Isso. Ok. Né? Que deu 65. Perfeito. Quantas unidades ele vendeu? Ele está dizendo aqui embaixo, ó, que vendeu quantas? 700. Pode ser. Então, perfeito. Perceba. Ele fabricou 1.000 e vendeu 700, ok? Então, ele fabricou 1.000 e vendeu 700 peças. Preste atenção, gente. O que é que ele quer lá embaixo? Em junho de 2013, o ponto de equilíbrio contábil foi. Então, ele quer saber qual foi o ponto de equilíbrio. Eu vou levar todas essas informações lá para o Excel. Tá? Todo mundo está enxergando aqui o nosso Excel. Vou apagar aqui. Preste atenção. Ele disse que o PV foi 100. Ele disse que o gasto variável foi 35. Então, 100 menos 35, 65. E o gasto fixo foi 26 mil. Não é isso que está lá? Correto? Isso. Correto. Agora nós vamos achar o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É aquela quantidade que eu vou vender só para pagar as contas. Não vai sobrar dinheiro. A fórmula está aqui embaixo já. Ó. Ponto de equilíbrio é igual a fixo dividido pela margem de contribuição. Vamos fazer o cálculo agora. 400 unidades. Isso quer dizer que na hora que ele vender 400 unidades, ele vai pagar as contas. Vamos fazer o teste? Preste atenção. Como é que eu descubro o valor do faturamento de 400 peças, 400 unidades? Me ajudem. Bora, gente. Como é que eu Como acho? é, professor? Pergunta? Tô querendo O preço de venda. 100, professor. 100 vezes 400. Isso, eu quero saber aqui, o primeiro item, o preço de venda de 400 unidades. Então, eu pego o preço de venda de uma unidade, que é 100, né? E multiplico por 400 unidades. 40 mil. Né? Vai dar 40 mil reais. Agora, eu preciso calcular os gastos variáveis de 400 unidades. Isso aqui é importante, gente. Ó. Isso aqui em cima, ó, isso é super importante. Por quê? Porque eu estou olhando 400 unidades. Então, eu vou descobrir o gasto variável de 400. Como é que eu faço esse cálculo? Multiplica as unidades pelos gastos variáveis. Isso, variável foi R$35 e eu estou querendo saber 400 unidades, né? Isso, que deu 14 mil reais, certo? Agora eu vou achar a margem de contribuição. Como é que eu faço para achar a margem de contribuição? 40 mil menos 14 mil. Menos 14 mil, parabéns. Certo? E esses 26 servem para pagar o quê? Os gastos fixos. Que é de quanto? 26 mil. 26 mil. Então, se eu tinha 26 para pagar 26, sobrou alguma coisa? Não.
Certo. Lucro Então, nenhum. Também não me deu prejuízo, né? Então, 400 unidades é o que eu preciso para pagar as contas. Ele disse que... tá igual a mim, professor, trabalhando só para pagar a conta. É desse jeito mesmo. Mas se você estiver no ponto de equilíbrio, graças a Deus, pelo menos está pagando, né? Vamos lá. Ele disse na questão que ele consegue vender 700 unidades, ok? Eu quero que vocês me digam qual vai ser o lucro se eu vender 700 unidades. Calculem para mim, por favor. Façam esse cálculo aí. Eu quero que vocês me digam aqui embaixo, o amarelinho, qual vai ser o lucro na hora que eu vender 700 unidades. Seria 44 mil? Vou anotar aqui. Você está me dizendo que é 44 mil. Anotadinho. Vamos lá. Quero mais a opinião do pessoal. Façam aí o cálculo, por favor. O meu deu 19.500, professor. Vou colocar aqui embaixo. 19.500. Professor, 19.500. Pronto, vamos lá. Pergunta, esse cálculo que a gente está fazendo, tem algum cálculo mirabolante até agora? Não, até agora não. Não. É só multiplicação, subtração. Não, e é tranquilo. Eu só preciso lembrar de fazer essa DRE, de saber fazer a fórmula. Vamos lá, vamos saber quanto é que deu aqui. Vamos lá. R$100 Meu deu cada 45.500. Vezes 700. Vamos lá. Primeiro, todo mundo achou 70 mil do faturamento? Sim. Então, tá correto. Agora vamos para os variáveis. Os variáveis é R$35 vezes 700. Todo mundo achou 24.500 de gastos variáveis? Sim. O meu foi assim, isso mesmo. Pronto, então vamos agora diminuir, né? 70 mil menos 24.500. Pessoal, alguém pode me perguntar, professor, por que você está digitando os valores? Dá para fazer mais rápido no Excel. Eu estou fazendo porque na gravação, depois quando você for estudar, você vê passo a passo como é que a gente chegou no cálculo, né? 45.500. Com esses... Oi. Facilita na hora de tirar uma dúvida. Isso, facilita. Por isso que eu estou fazendo. Eu poderia, quem mexe com Excel pode até estar rindo de mim, né? Por que o professor não está fazendo aí PV menos D3 menos D5? Era bem rapidinho, mas eu estou fazendo bem passo a passo para todo mundo estudar. Esses R$45.500 de margem de contribuição serve para pagar o quê? Gastos fixos. Que é quanto? 26 mil. 26 mil. Não. E aí vamos ver quanto é que vai sobrar agora. Eu tenho 45.500 e vou pagar 26 mil. Sobrou R$19.500. Perfeito? Então, o lucro que essa empresa teve na hora que fabricou e vendeu 700 unidades foi de R$19.500. Certo? Beleza? Dúvida até aqui? Não. Show, professor. Beleza. Lá no PowerPoint, lá em cima, ó, aqui, ó, ele diz que a fábrica fez quantas peças? 1.000 unidades. 1.000. Então, nós vamos saber, na hora que ele vender as 1.000, qual vai ser o resultado. Eu quero que vocês me digam aí qual vai ser o lucro lá no finalzinho para 1.000 unidades. Por favor, calculem. Repita a pergunta, por favor. Não entendi. Nós acabamos de fazer DRE de 700 unidades, não foi? Sim. Pronto. Agora eu quero que vocês façam DRE para 1.000 unidades. Eu quero tá que bom. você faça DRE e me diga aqui no final, amarelinho, ó, qual vai ser o lucro na hora que ele vender as 1.000 unidades. 39 mil, professor.
Opa, maravilha. Vamos lá, 39 mil. Aqui, avisado. Ricardo me mata de orgulho. Pode 39 casar já, mil, não? professor. 39? Sim. Beleza. Vamos lá. Deixa o pessoal tentar aí para exercitar. Pessoal, isso aqui é aquele básico da matemática, sabe? Meu deu 39 mil. Perfeito. O básico da matemática diz o quê? Que se eu ficar só olhando, eu não vou aprender. A gente precisa botar a calculadora, a ponta do lápis para funcionar. 39 mil. Maravilha. Perfeito. Deixa eu fazer com vocês aqui. Eu vou pegar... O meu também deu 39. Vou pegar R$100. Opa, olha o microfone, pessoal. R$100, que é o preço de venda, vezes 1.000 unidades. Deu R$100 mil de faturamento. Vou pegar R$35, que é o variável, vezes 1.000 unidades. Deu 35. Vou subtrair 100 mil, menos 35 mil, sobrou 65. Dos 65, eu vou tirar 26. Então, 65 mil menos 26 mil é igual a 39 mil reais. Ok? Maravilha. Então, nessa questão, ele pergunta qual foi o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio foram 400 unidades. 400 unidades. Certo? Agora, deixa eu ensinar um macete para vocês. Preste atenção. Vou perguntar para vocês, nesse exercício que a gente acabou de fazer, qual foi o valor do ponto de equilíbrio? R$700. 70 mil? Eita, 700 unidades. Foi os 400? 400, O ponto de equilíbrio pessoal. foi o 26, não? 26 mil? Não. Não, o ponto de equilíbrio, preste atenção, vou repetir. Ele não teve lucro, só pagou as contas. Preste atenção. Vamos lá. Dê uma olhadinha nessa DRE. A gente fez 3 DREs aqui, não foi? Todo mundo está vendo essas 3 que eu estou selecionando? Sim. Qual foi a que não deu lucro nenhum? 400 unidades. Então, 400 unidades é o ponto de equilíbrio. Porque o ponto de equilíbrio contábil é aquele que não tem lucro. É zero. O lucro é zero. Certo? Então, se lhe perguntar qual é o ponto de equilíbrio dessa empresa? 400 unidades. Está aqui vermelho, ó. 400 unidades. E lá na fórmula, aqui embaixo, ó, a gente fez também a fórmula. Certo? A fórmula é 26 mil dividido pela margem de Quer dizer que se essa empresa vender menos... Hein, professor? Se a empresa vender menos de 4 mil, ela está no prejuízo, não é isso? Menos de 400, ela está no prejuízo. Ela está no prejuízo, exatamente. Certo? Agora, todo mundo entendeu aqui que o ponto de equilíbrio dessa empresa são 400 peças? Sim. Sim, professor. Pronto. Aí o que é que nós vamos aprender agora? Nós vamos aprender a transformar isso em dinheiro. Porque aqui, isso aqui, eu estou falando em quantidade de peças. Agora eu vou falar isso em dinheiro. E é um cálculo muito difícil. Não podem morrer de rir, tá bom? É o seguinte. Professor, eu estou com uma dúvida aqui, porque deu 19.500. 19.500, você está falando o quê? Essa aqui de 700? Sim. Fiquei na dúvida. Não, 19.500 foi o lucro que ele obteve ao vender 700 unidades. Mas a pergunta, dá uma olhada na pergunta aqui no final, ó. Vamos ler junto. Em junho de 2013, o ponto de equilíbrio da empresa em quantidade foi... Ou seja, a pergunta dele é qual é o ponto de equilíbrio em quantidade. O ponto de equilíbrio em quantidade é aquele onde não gera lucro. 400 unidades. Certo? Independente do que ele vendeu. Para mim saber quando é que eu cheguei no ponto de equilíbrio. Quando eu vendi 400 unidades. Ok? Professor, então, quando não gera lucro, é o ponto de equilíbrio, é assim? Quando não gera lucro nem prejuízo, aí é o ponto de equilíbrio. Sim, certo? Entendi. Por isso que nós dizemos que o ponto de equilíbrio é o momento onde as receitas se igualam aos gastos. As receitas se igualam aos gastos. Perfeito? Alguma dúvida aqui? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar.
Esses 400 apareceu da onde? Porque na questão... Foi um cálculo que a gente fez aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo o cálculo do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é igual a gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Quanto é os gastos fixos desse exercício? 26 mil. 26 mil. E qual é a margem de contribuição unitária que a gente fez aqui logo no começo? 65. Então, 26 mil dividido por 65 deu 400. Entendi. Certo? Por isso que é importante eu lembrar dessa fórmula. Ponto de equilíbrio contábil é igual aos gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Na hora que eu faço isso, eu já encontro o ponto de equilíbrio. Tá certo. Tranquilo? No caso, o ponto de equilíbrio, ele sempre vai ser calculado por uma unidade, né? Assim? Exato. Aí depois a gente vai evoluindo, tá? Mas essa é a base. Com essa informação, eu já posso começar a trabalhar. Por exemplo, se eu disser assim... Ei! Oi. Desculpa, quebrar o raciocínio. No caso, assim, de todo jeito, a gente tinha que fazer essa conta toda, ou só com essa fórmula já sabia que era o 400? Vamos lá. A gente não precisava fazer nada disso aqui, ó. Deixa eu ocultar. Bastava isso aqui. Com isso a gente já resolvia. Só que como nós estamos aprendendo, a gente está raciocinando em cima desse exercício, né? Descobrimos aqui que 400... Esse cálculo do ponto de equilíbrio, professor, já podia ter ido calcular as 1000 unidades, né? Não, o exercício nem pede isso, gente. O exercício não pede nada disso. O exercício pede só que eu ache isso aqui, ó. 400 unidades. Mas, como é que ele está explicando direitinho para a gente como é que é, né, professor? Para entender, né? Para entender como é que eu faço a DRE com 400 unidades. Aí eu provei para vocês que não dá lucro nenhum, ó. Deu 0 de lucro. E aí nós aproveitamos que o exercício falou que ele vendeu 700. Aí a gente já fez uma DRE de 700. O exercício falou que ele fabricou 1000. Aí a gente já fez uma DRE de 1000. Mas o exercício, a questão em si, ela está pedindo só isso aqui, ó. Aqui acabou, né? Só que nós estamos praticando. Perfeito? Então, vou perguntar novamente. Nesse exercício, a empresa precisava vender quantas unidades para chegar no ponto de equilíbrio? 400. Isso aí tá, todo mundo entendeu, ok? Perfeito. Aí eu vou perguntar. 400 unidades representa quantos reais? Como é que eu faço esse cálculo? Tudo bem. Através do preço de venda? Exatamente. Gente, olha a lógica. Todo mundo prestando atenção. Todo mundo prestando atenção. Se eu disser assim, ei, quanto é cada peça para vender? R$100. Pronto. E o ponto de equilíbrio são quantas peças? 400. Então, em dinheiro, é só pegar, ó. Eu pego 400 peças e multiplico por R$100. Aí isso aqui ele está me respondendo em dinheiro. Ó, certo? Perceba, 400 unidades ou 40 mil reais é a mesma coisa. Só que isso aqui está em dinheiro e isso aqui está em quantidade de peças. Certo? Se eu chegar na sua loja, aqui, é um exemplo. Se eu chegar na sua loja e disser assim, qual é o ponto de equilíbrio? Aí você dissesse assim, 2 unidades. Se cada unidade fosse R$100, para mim transformar 2 unidades em dinheiro, eu faria que cálculo? 100 vezes 2. Exatamente. Pronto, ou seja, em dinheiro seria R$200, certo? Então, um exemplo. O importante é isso. Como é que eu transformo 400 unidades em dinheiro? É só pegar as 400 unidades e multiplicar pelo PV, que é o valor de cada uma. Então, se eu disser assim, eu comprei 400 camisas, cada uma R$100. Quanto foi que eu paguei? R$40 mil. Certo? Então, isso serve para você. Olha lá. Isso serve para você aprender que depois que você achou o ponto de equilíbrio em unidades, é só multiplicar pelo PV, né? É só multiplicar unidades vezes PV que você acha o ponto de equilíbrio contábil em... Ok?
Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Bora. Vamos lá. Bora. Ok. Essa aqui eu vou pular, porque aqui envolve... Não, não vou pular. Nós vamos fazer... Agora, preste atenção no que eu vou fazer aqui, para que fique bem claro. Esse próximo exercício, o que é que ele quer? Ele está querendo... Não vou fazer, não. Vou não, porque aqui ele tem econômico e financeiro, que nós não aprendemos ainda. Pronto, vamos lá. Vamos para essa questão aqui. Ó. Bem, os dados abaixo referem-se a uma empresa hipotética. Então, ele está me dizendo, já anote aí no seu caderninho, ó, preço de venda R$20. Então, já vou anotar aqui no meio. Preço de venda R$20. Aí ele diz assim, ó, custos variáveis. Aí tem matéria-prima, mão de obra direta, custos gerais de produção e despesas operacionais. Esses 4 valores, ó. 9, 2, 3 e 1. Quanto é que dá isso aí? Isso é variável. Quanto é que dá esses gastos? 15. Perfeito. Depois ele vem para os fixos. Quanto é que são os gastos fixos dessa empresa? Quanto é os gastos fixos dessa empresa? 250 mil? Pronto, 250 mil. São os custos de produção e as despesas operacionais. Certo? Todo mundo pegou essas informações? Sim. Beleza. O que é que ele está querendo? O que ele está querendo nesse exercício? Isso é importante, a interpretação. De acordo com os dados do texto, a margem de contribuição da empresa em reais, ele quer isso. A primeira coisa que ele está querendo achar é isso. E, em segundo lugar, o ponto de equilíbrio em unidades. Então, ele está querendo a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Vamos lá, vamos para a nossa Excel. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para o nosso Excel, certo? Vou apagar aqui também. Vou aqui também. Vamos lá. Ele disse que o preço de venda era quanto? Alguém lembra? Alguém mandou? 20. Maravilha. Ele disse que o gasto variável era quanto? 15. R$15. Então, quanto é a margem de contribuição? 28. Pessoal, a margem de contribuição? 250? R$5. 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 É, a venda menos o variável. R$5. E o fixo foi quanto? 250 mil. 150 mil. Certo? Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular o ponto de equilíbrio. Primeira coisa, a primeira pergunta aqui nós já achamos. Qual é a margem de contribuição da empresa? A margem de contribuição da empresa a gente já achou. Qual é a margem de contribuição, Nitária? R$5. R$5. Agora nós vamos achar o ponto de equilíbrio. Olha a fórmula. Ponto de equilíbrio contábil é igual a fixo dividido por margem de contribuição. Né? Então, fixo dividido pela margem de contribuição. Então, o ponto de equilíbrio é exatamente 50 mil unidades. 50 mil unidades. Quer dizer que na hora que eu vender 50 mil peças, eu vou conseguir pagar as contas. Vamos testar esses 50 mil? Podemos testar? 50 mil unidades. Vamos lá, fazer o cálculo. Bem, como é que eu acho o preço de venda de 50 mil peças? Multiplica por 20. 20 vezes 50 mil, ótimo. Então, eu faturo 1 milhão. Como é que eu acho o gasto variável de 50 mil peças? 50 mil vezes 15. Como é que eu acho a margem de contribuição total aí?
1 milhão menos 750 mil. Maravilha, garoto. E deu 250 mil. Esses 250 mil de margem de contribuição servem para quê? Para pagar os gastos fixos. 250 mil menos 250 mil sobrou o quê? Nada. Zero. Ou seja, ponto de equilíbrio. Ok? Então, qual é a resposta para a pergunta que teve lá? Qual é o ponto de equilíbrio da empresa? 50 mil unidades. Qual é a margem de contribuição? Bem, aí você pode responder assim, ó. A margem de contribuição de uma peça é R$5. A margem de contribuição das 50 mil peças foi R$250 mil. Certo? Porque aqui ele não falou, no exercício, ele não disse se a margem de contribuição era unitária ou total. Você está lendo aqui? Ele só está dizendo a margem de contribuição da empresa. Ele não falou que era total ou unitária. Unitária deu R$5, está aqui, ó. E total foi R$250 mil. Belezinha? Dúvidas, galera? Eu tô com dúvida só na questão desse de 750, a soma que faz. Falhei aqui. Poderia repetir de novo, professor? De novo. Preste atenção. Preste atenção. Qual é o gasto variável de uma peça? 15. É o 15. Então, de uma peça é 15. Eu estou fazendo a DRE aqui de quantas peças? 50 peças. Então, eu multiplico por 50 mil. Entendi. Foi aí que eu me perdi. Obrigada. Lembre-se sempre disso. Por isso, gente, que é super importante essa DRE, a primeira que a gente faz. Ó. Essa primeira é super importante. Porque todas as outras que a gente fizer depois, vai ser baseada nessa primeira aqui. Certo? E de onde eu tirei essas informações? Lá do exercício. Perfeito? Dúvidas para eu poder ajudar vocês? A contribuição a gente faz a mesma, né, professor? 5 vezes 50 mil unidades. Exatamente. Se aqui eu dissesse assim, vamos fazer um agora com 70 mil unidades, ia ser a mesma coisa, 20 vezes 70 mil, 15 vezes 70 mil, aí ia pegar PV menos gasto variável, que dá margem de contribuição, certo? Não tem, por isso que essa primeira aqui, ela é super importante, porque se eu tiver errado aqui, aí eu saio errando tudo depois dela, certo? E a fórmula não tem mistério, a fórmula sempre vai ser essa aqui, deixa eu botar até um G aqui que é melhor, certo? A fórmula sempre vai ser fixos dividido por margem de contribuição. Essa é a fórmula do ponto de equilíbrio contábil, certo? Ponto de equilíbrio contábil. Outra coisa que eu não fiz nessa aqui, ó, em unidades deu quanto? O ponto de equilíbrio. 50 mil unidades. Se eu quiser transformar isso em dinheiro, como é que eu faço? 50 mil vezes 20. 50 mil vezes 20. 20 é o preço de venda, gente, tá? Pronto. Então, deu R$1 milhão. Certo? Então, lembrando, a fórmula do ponto de equilíbrio, ela vai responder diretamente em unidades. Aí, depois, você transforma as unidades em dinheiro. Tranquilo, pessoal? Somando sempre com a quantidade de produtos, né? Que foi. Sempre com a quantidade do que você achou no ponto de equilíbrio. Você pega o ponto de equilíbrio, que esse exercício aqui foi 50 mil, e multiplica 50 mil pelo PV, lá em cima, ó, PV, ó, que é R$20. Então, 50 mil vezes R$20 vai dar R$1 milhão. Ou seja, na hora que você chegar para o dono da empresa e ele disser assim, Josavaldo, qual é meu ponto de equilíbrio? Aí você pode responder de duas formas. Você diz assim, seu João, na hora que o senhor vender 50 mil peças, o senhor já pagou as contas. Daí para frente, o senhor vai começar a ganhar dinheiro. Ou você diz assim, seu João, na hora que o senhor faturar 1 milhão, o senhor pagou as contas. Daí para frente, você vai começar a ganhar dinheiro. Certo? Vocês têm que lembrar que 50 mil e 1 milhão é a mesma coisa. Só que 50 mil eu estou falando de unidades, peças, camisas, cadeiras, né? E na hora que eu transformo esses 50 mil em dinheiro, se transforma em R$1 milhão. Mas os dois significam a mesma coisa, certo?
Só que um eu estou mostrando em quantidade de peças e o outro eu estou mostrando em dinheiro, quanto é que seria. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu vou abrir meu vídeo aqui para me despedir de vocês. Lembrem-se... Não, vamos embora, senão a gente perde o ônibus. Pessoal, muito obrigado novamente pela presença de todos vocês. Me coloco sempre à disposição para estar tirando dúvida de quem quiser, a hora que quiser. Tá? Às vezes o pessoal manda alguma dúvida no WhatsApp, no momento eu estou ocupado, não consigo tirar a dúvida, mas sempre que eu vejo, eu corro lá e tento ajudar, certo? E praticar, porque aprender isso sem tentar fazer o cálculo, você não vai conseguir. Você até concorda comigo, diz, é fácil. Daqui a 15 dias, quando eu pedir para você fazer, você não consegue, certo? Por quê? Porque cálculo só se aprende fazendo. Tranquilo? Deixa eu só imprimir aqui a lista de chamada. E aí eu libero vocês. Um minutinho.